clicar no like e se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos nessa quarentena, porque agora tá mais tranquilo, mesmo que a escola não tenha parado, eu tenho passado um monte de trabalho. Tá tendo como eu conseguir gravar com vocês, então vai ter muito vídeo legal. Quem me acompanha no Instagram viu que eu tô começando a estudar pelo tablet, então eu vou trazer isso pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? E é isso, acompanha agora o vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu comecei fazendo uma lista de tudo, basicamente, que eu precisava fazer nesse dia para poder fazer as minhas atividades, as minhas tarefas, e é o que normalmente acontece. Eu faço isso no sábado, que é um dia que normalmente é mais tranquilo para mim. Eu fiz tudo isso baseado numa lista que eu tenho no meu Keep Notes, no meu celular, e eu ainda vou fazer um vídeo mostrando meus aplicativos para vocês. Agora eu entrei ali no Teams, porque é onde eu tenho as minhas aulas online, então lá tem o calendário de todas as minhas aulas e tem as atividades que os professores postam, todos os materiais extras. Eu tenho aí no Teams e também na Blackboard da minha escola. Essa atividade que eu precisava de química tinha ali. Aí eu peguei eu já tinha começado essa lista, então eu peguei a folha que eu tinha começado. Era uma época que eu tava com muita dificuldade quando eu tentei fazer pela primeira vez, então eu resolvi que eu tinha que ver uma videoaula para revisar esse conteúdo. Bom, então eu fui fazendo os exercícios, eu peguei ali no meu celular mesmo a lista e fui fazendo conforme eu ia conseguindo e ia pro próximo. Lista de atividades normal, né? Na minha escola, não sei se é em todas, mas a gente pode usar calculadora científica para todas as atividades de química. Então a gente aproveita e treina o uso da calculadora, porque não é sempre tão fácil, durante as tarefas e as atividades em sala. Depois que eu terminei, eu guardei então os meus materiais, coloquei ali que eu tinha terminado de estudar química, de fazer a tarefa de química e fui para a próxima atividade, que era de física. Uma das minhas matérias não tão favoritas assim. E como vocês podem ver, a minha lista não estava no Teams, então eu tive que acessar a Blackboard. Eu baixei então a lista de física no meu computador e eu fui lendo no computador e fazendo no meu bloquinho de folhas, todos os exercícios ali escrito com explicações, os cálculos, tudo certinho. Eu não tenho nenhum tipo de color code, mas eu acho muito bacana usar uma cor, tipo, pra uma folha de exercícios, aí de uma matéria e tal, do mesmo conteúdo, sabe, de física. Aí eu vou fazendo diversas mini matériazinhas com cores diferentes, porque eu acho que assim não enjoa, sabe. O legal no meio online é que os professores liberam as listas, os gabaritos das listas muito rápido. Então, por exemplo, eu tinha terminado de fazer e no grupo da sala já estava o gabarito das atividades. Então eu pude conferir, ver que eu estava errando. E aí na próxima aula eu pude perguntar para a professora uma questão que eu estava em dúvida. Consegui entender por que eu tinha errado e tal. It's not for me to say you love.
Antes de começar essas atividades de biologia, eu tive o meu almoço e uma pausa bem longa, porque eu estava muito cansada de estudar. Então, depois desse almoço e descansinho, eu comecei a estudar biologia. Coloquei um lo-fizinho no meu celular, né? Porque, só um silêncio em casa e tal, não é tão agradável. Aí eu usei os meus fones de ouvido sem fio, gente, agora eu tenho isso, olha que chique. Eu fui fazendo, lendo a minha apostila e um slide que a professora tinha liberado. A nossa tarefa era estudar essa matéria, porque a explicação vinha na próxima aula. Então, meio que a gente tinha que fazer aquele pré-aula básico, assim, sabe, de todo aluno. Então, eu fui lendo, grifando as coisas, fazendo as anotações. E aí, eu fui fazendo as anotações ali na apostila mesmo, estudando sobre as células-tronco. Quem me segue no Instagram já sabe que eu comecei a fazer um caderno virtual, então todas as minhas anotações estão no meu tablet e eu ainda vou fazer um vídeo mostrando ele pra vocês e como que eu uso os aplicativos, como que eu fiz a minha caneta touch e enfim, vou explicar tudo pra vocês no próximo vídeo, mas por enquanto eu ainda não tinha começado, então todas as minhas anotações estavam ou no caderno, no fichário ou na apostila. Então, para saber se eu estava entendendo, eu fiz basicamente um resumo desses parágrafos e do que eu estava lendo no slide nesse bloquinho de post-it. E aí eu anotei ali, grifei coisas mais importantes e tal, mas eu fiz um mini resuminho para quando eu voltar não precisar ler a apostila toda, entendeu? Eu ler só o que está anotado no post-it, que é um resumão das coisas mais importantes. Depois que eu terminei a atividade de biologia, eu fui para minha tarefa de redação. Eu tinha que fazer 2 introduções sobre 2 temas diferentes. E, sério, eu adoro fazer redações modelo Enem. Tem vezes que eu fico muito ansiosa para fazer tudo muito direitinho e tal. Mas, normalmente, eu gosto bastante desse processo de ter um plano e tal e depois desenvolver minha redação. Eu sempre começo fazendo esse plano de tudo que eu vou escrever no texto. Então, ali vai ter a abordagem, o meu contexto, tudo do meu P1, as minhas teses. Então, eu faço esse plano com basicamente tudo que eu vou escrever. E aí, depois que eu faço esse piloto, eu parto para escrita. E assim, óbvio que numa prova, no vestibular, a gente não vai estar pesquisando informação. Mas como eu tô na escola ainda, eu sempre vou atrás de, informações importantes, assim, para colocar no meu texto, porque se eu pesquisar agora, na hora da prova eu já vou ter uma base, sabe? Terminei, olha que maravilhoso. Essa aí foi o meu primeiro e aí eu coloquei, vários tipos de ideias, só que depois eu monto e aí fica certinho na minha cabeça. Nessa fase eu já tinha feito os dois, né, as 2 introduções, então eu fiz o piloto para as 2 e a gente tinha que fazer digitado, então tinha um certo número de caracteres com espaços que a gente tinha que cumprir para o nosso texto ficar suficientemente bom, de acordo com o que o professor disse. E aí eu comecei a digitar as minhas introduções a partir do plano que eu tinha escrito. E isso ajuda muito. Se você faz a redação sem ter esse plano, você vai ver que, é muito difícil para você conectar as ideias. Mas com isso você já sabe o que escrever, então, a sua escrita flui, assim, sabe?
caracteres. E esse aqui teve 486 caracteres. E o melhor seria acima de 500. E esse teve 900 caracteres. Contando os espaços, no caso, né? Não ficou tanto, 480 não é tão longe de 500. Inclusive, eu acho que na minha aula eu vou mandar essa. Meu professor vai pedir para algumas pessoas enviarem. Eu vou colocar essa para ele analisar, porque foi uma que eu tive muita dificuldade e eu quero saber o que eu poderia acrescentar aqui. Mas esse aqui, acho que ficou show. Fui fazer uma tarefa sofrida de matemática. Aqui essas questões das páginas amarelas das minhas apostilas, elas são exercícios de Enem. E tinha um super de boa, mas tinha um 2, que eram as únicas coisas que faltava pra eu terminar, porque eu já tinha começado essa tarefa antes. Eram muito difíceis e eu não sabia fazer. E na próxima aula, quando a professora fez as questões, eu fiquei tipo, não acredito que era isso, sabe? Tava tudo na minha cabeça, só não sabia desenvolver naquele, tipo, acho que, sei lá, interpretação de enunciado, assim. Parece um monte de palavra muito difícil. Mas no fim deu certo e eu entendi a explicação, mas só na hora da aula mesmo. Para finalizar, minha última atividade foi a produção de um post pro projeto que eu participo, que é o S8. Lá no meu Instagram de estudos, você vai encontrar mais informações sobre o que o S8 tem a ver com as simulações que eu fiz em Brasília, simulações da ONU. E eu tinha que fazer um post sobre um conteúdo histórico, que é sobre Tiradentes e tal, pra gente colocar no nosso Insta. E como eu sou da diretoria acadêmica, essa é a minha função pra meta da semana, sabe? Que eu tinha que cumprir. Então eu fiz o post, enviei pro meu outro colega da diretoria acadêmica, aí ele corrigiu e tal, algumas coisinhas que eu não tinha percebido, e aí felizmente o meu texto já ficou pronto bem antes do prazo, isso me deixou muito feliz. Acabou, gente, é isso, terminei as atividades do dia, eu consegui cumprir tudo, isso me deixou muito feliz, e agora só falta terminar de editar esse vídeo. It's not for me to say.